A presidência solicita que todos os senhores vereadores e vereadoras se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência solicita ao nobre vereador Farid Zaine conceda a leitura do trecho da Bíblia. Do livro dos Salmos. Senhor, trata com bondade esse teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer à tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Muito obrigado, vereador Farid Zaine. Agora a presidência solicita ao nobre vereador Milton Santos que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Aloísio Andrade, André Henrique da Silva, Tigrão, Darcy Reis de Souza, Edivaldo Soares Antunes, vereadora Érica Tanque. Presente, excelência. Vereadora Érica Monteiro Moraes. Presente. Vereador Jorge Freitas. Vereador José Couto de Jesus. Presente. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Vereador José Farid Zaine. Presente. Vereador José Roberto Bernardo. Presente. Vereador Dr. Júlio Lubogo. Presente. Vereador Luizinho. Vereadora doutora Mayra. Vereador Miguel Lombardi. Vereador Nilton Santos, presente. Vereador Dr. Raul. Vereador Ronei Costa Martins. Presente. Vereador Sidney Pascotto. Vereador Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Vereador Dr. Júlio. Presente. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a presente sessão e coloca para apreciação dos senhores vereadores e vereadoras a ata do dia 29 de setembro de 2014. Algum vereador ou vereadora deseja questionar o conteúdo da ata do dia 29? Não havendo, a mesma vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a ata do dia 29, inclusive com voto favorável do vereador Júlio. Miguel Lombardi. Presente. Registrada a presença do vereador Miguel Lombardi neste expediente. Agora, a mesa comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 6/10 a 12/10. Senhora Alzira de Freitas, Angelina dos Santos, Benedita Pereira Piscinim, Dalmi Moreira Nonato, Elaine Ângelo da Costa, Emar Sebidanes, Euclides Garcia da Costa, Idílio Antônio de Oliveira, Hileno Ribeiro Rocha, Jandira Mascalozzi, João Tadeu Conce, João Tente, Joaquim do Carmo Alves, José Antônio de Oliveira, José Carlos Félix, José de Paulo Dias, José Matrone, José Olímpio dos Santos, Lourdes Procidônio, Luiz Donizete Ruela, Manuel Romualdo, Maria Célia da Silva, Maria Granzotto Lorancetti, Poênio Tanque, Paulo Calabria, Rodolfo Marques Pereira, Solene Nunes Pereira, Sônia Maria Fernandes, Tereza Ernestina Bonin, Tereza Marinho da Costa,
Tereza Pereira da Silva e senhor Tiago Delfino. Muito obrigado, vereador. Agora a presidência solicita ao nobre vereador Newton Santos que proceda à leitura da matéria do expediente, começando-se pelas matérias recebidas do prefeito municipal. Questão, Jorge. Pela ordem, vereador Darcy Reis. Só para registrar a presença. Registrada a presença do vereador Darcy Reis neste expediente. Gabinete do Prefeito Municipal, ofício número 250/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminhada do projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a aumentar valores de repasse a título de subvenção social às entidades beneficiárias da relação de subvenções, auxílios e contribuições, constante na Lei Municipal número 5.209, de 27/12/2013, para os fins que especifica. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do município de Limeira. Assinado, senhor Dr. Paulo Radichi, prefeito de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 285/2014, de autoria do vereador José Farid Zaine. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o espetáculo Vida Iluminada entre Amigos, a ser realizado anualmente no segundo semestre. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 286/2014, dispõe sobre a divulgação do serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher no município de Limeira. Autora é a vereadora Érica Monteiro Moraes. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 287/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Limeira a lenda de Frei João das Mercês, na Fundação de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 288/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Limeira o derby limeirense Galeão / Legal. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 289/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque, do PROS, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial as feiras livres do município de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 290/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque, institui o Museu Virtual do Patrimônio Imaterial no município de Limeira e dá outras providências. Vereadora Érica Tanque. Encaminhe-se às comissões competentes.
Projeto de Lei número 292/2014 dispõe sobre a possibilidade dos hospitais públicos e privados notificarem ocorrência de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes do município de Limeira e da outras providências. O autor é o vereador Aloísio Andrade. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei número 293/2014, da nova redação ao parágrafo 2º da Lei número 4.268/2008, que dispõe sobre a instalação de mensagens publicitárias no município de Limeira e da outras providências. O autor é o vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Questão de ordem, presidência. Pela ordem, vereador André Henrique. Registrar a presença. Registrada a presença do vereador André neste expediente. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Jorge. Registrar a presença. Registrada a presença do vereador Jorge de Freitas também neste expediente. Projeto de Lei número 294/2014. Disciplina a arte de grafitar em espaços públicos, embelezando e criando a modalidade do grafite com artes urbanísticas do âmbito do município de Limeira. O autor é o vereador Ronei Costa Martins, a professora Érica Monteiro Moraes, o senhor Wilson Nunes Cerqueira e o vereador Aloísio de Andrade. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 32/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque, prorroga o prazo de funcionamento das comissões, da Comissão de Assuntos Relevantes, para tomar providências e promover estudos e proposições de políticas públicas que visam proteger e oferecer melhor qualidade de vida às pessoas com transtorno do espectro autista e buscar soluções quanto à regulamentação no município de Limeira e da outras providências. Pela ordem, presidente. Um minuto, excelência. Projeto de resolução será encaminhado à ordem do dia para apreciação ainda nesta noite. Pela ordem, vereador Aloísio. Presidente, para registrar minha presença, que eu estava atendendo uma pessoa no gabinete. Obrigado. Registrada a presença do vereador Aloísio neste expediente. Projeto de resolução número 33/2014, de autoria do vereador Nilton Santos, prorroga o prazo do funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes para tomar providências e promover estudos e proposições de políticas públicas para combater e prevenir os efeitos do crack e de outras drogas ilícitas e buscar a regulamentação das clínicas de recuperação no município de Limeira. Este projeto de resolução também será encaminhado à ordem do dia e deverá ser apreciado ainda nesta noite. Emenda supressiva ao projeto de lei número 283/2014. Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Suprime-se o parágrafo 1º e renumera os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º do projeto de lei número 283/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 283/2014. Autor, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Modifica o parágrafo 2º do artigo 7º do projeto de lei número 283/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Encaminhe-se às comissões competentes.
emenda aditiva ao projeto de lei número 283/2014. Autor, vereador doutor Júlio César Pereira dos Santos. Acrescenta um artigo ao projeto de lei número 283/2014. Acrescente-se onde couber. A Prefeitura Municipal de Limeira deverá disponibilizar na internet para consulta dos débitos e simular os pagamentos com os devidos abatimentos. Encaminhe-se às comissões competentes. Limeira, 9 de outubro de 2014. Emenda modificativa ao projeto de lei número 247/2014. Modifica-se o artigo 7º do projeto de lei número 247/2014, o qual passará a ter a seguinte redação. Autora vereadora doutora Mayra Costa. Questão de ordem. Pela ordem, vereador. Solicito, se possível, a leitura do artigo desse projeto. Ao secretário para a leitura da íntegra da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei número 247/2014. Modifica-se o artigo 7º do projeto de lei número 247/2014, o qual passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 7º do projeto de lei 247/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. As internações em clínicas compulsórias ou involuntárias serão feitas em estabelecimento de assistência à saúde com capacidade técnica para internação, conforme disposição na legislação vigente. Autora, vereadora doutora Mayra Costa. A presidência recebe a presente emenda, encaminha às comissões competentes e informa ao plenário que esta emenda prejudica o item 1º da pauta, o projeto de lei 247. Entretanto, este projeto de lei está sobrestando a pauta. Significa dizer aos senhores vereadores que, conforme prevê a lei orgânica do município de Limeira, este projeto deverá ser apreciado ainda esta noite, independentemente do número de emendas que sejam protocoladas, por conta da sua urgência, por conta dele estar sobrestando a pauta. Questão de ordem, excelência. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, esse é um projeto que está trazendo certa polêmica. Nós somos procurados por várias entidades. Eu queria ver com o líder do senhor prefeito se nós retirarmos, acho que está em regime de urgência, é isso? Exatamente. Se o regime for de urgência... retirada o regime de urgência, isso pode ser feito? Se esse projeto pode, com essa emenda, inclusive para que nós possamos ouvir pessoas interessadas no mesmo. Faço essa colocação para Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Pois bem, essa deverá ser uma discussão feita com a liderança do senhor governo, Excelência. Não, a presidência da Câmara não pode deliberar sobre essa questão. Apenas informa aos senhores e senhoras que projetos em regime de urgência devem ser apreciados em até 45 dias. O que ocorre é que este projeto já venceu o prazo de 45 dias para sua apreciação. Portanto, ele está sobrestando a pauta. Se o regime de urgência for retirado, ele poderá ser apreciado na semana seguinte. Se o regime de urgência não for retirado, ele deverá ser apreciado ainda esta noite. A única pessoa que pode retirar o regime de urgência é o senhor prefeito, nominado pela sua liderança, é claro. À presidência da Câmara e aos demais vereadores não cabem esta categoria de deliberação. Feita esta explicação, a emenda foi recebida e eu peço para que o secretário prossiga. Antes, porém, uma questão de ordem do vereador Wilson. Suspensão dos trabalhos por 1 minuto. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. A sessão está reaberta. Informo aos senhores que será feita a solicitação da retirada da urgência pelo líder do senhor prefeito. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Incendiário. Os trabalhos estão
reabertos. Pela ordem, vereador Luizinho. Registrada a presença do vereador Luizinho neste expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dinho. Só para registrar a presença. Obrigado. Registrada a presença do vereador Dinho neste expediente. Já foi registrada a presença de Vossa Excelência, vereador Luizinho. Mas eu vou pedir para o pessoal do Multimeios ligar o microfone de Vossa Excelência. Pronto. O microfone já está ligado. Não precisa. Ao secretário para a leitura da matéria recebida pela mesa. Emenda modificativa ao projeto de lei número 277/2014. O autor é o vereador e também doutor Júlio César Pereira dos Santos. Modifica o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 9º ao projeto de lei número 277/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. A mesa recebe a presente emenda e comunica a todos que esta emenda prejudica o item 4º da pauta. Emenda aditiva ao projeto de lei número 247/2014, acrescenta ao parágrafo 3º ao artigo 8º do projeto de lei número 247/2014, ao artigo 8º do projeto de lei número 247/2014, que passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação. Autor é o vereador Jorge de Freitas. Questão de ordem. Solicito dispositiva leitura na íntegra. Pois bem, a emenda será lida na íntegra. Emenda aditiva ao projeto de lei número 247/2014. O artigo 8º do projeto de lei 247/2014 passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata esta lei serão obrigados a contar com a presença de profissionais da saúde nas áreas de enfermagem e médica, que terão presença durante o dia para as consultas e ficará obrigatório a permanecer de plantão por 24 horas à distância. A mesa recebe a presente emenda e comunica que ela versa sobre projeto já prejudicado e, por enquanto, está sobrestando a pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Junegão. Registrar minha presença no expediente. Registrada a presença do vereador Junegão neste expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Mayra. Registrar a presença. Também registrada a presença da vereadora Mayra neste expediente. Projeto de lei número 295 dispõe sobre o atendimento prioritário no âmbito dos órgãos da administração municipal e particulares no município de Limeira a mulheres e crianças em situação de violência. Autora é a vereadora Lubogo. Às comissões competentes. Limeira, 13 de outubro de 2014. Subemenda supressiva à emenda número 4.484, que modifica o artigo 7º do projeto de lei número 247/2014. Autor é o vereador Wilson Nunes Cerqueira. Esta subemenda é recebida pela mesa e será encaminhada às comissões competentes, versa sobre projeto já prejudicado. Emenda modificativa ao projeto de lei número 283/2014. Autor é o vereador e doutor Júlio César Pereira dos Santos. Modifica os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º ao projeto de lei número 283/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Esta emenda
não versa sobre o assunto que está na pauta. Portanto, ela será apenas recebida pela mesa e encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 277/2014. Autor é o vereador e doutor Júlio César Pereira dos Santos. Modifica o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 9º ao projeto de lei número 277/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Esta emenda é recebida pela mesa e não versa sobre o assunto que está na pauta. Portanto, sim. Esta emenda trata do item 4º da pauta, projeto de lei 277, que já se encontra prejudicado. Portanto, a mesa recebe a presente emenda e encaminha às comissões competentes. Senhor presidente. Pois não, excelência. Partamos agora para a leitura dos requerimentos. Questão de ordem, excelência. Pela ordem, vereador Farid Zaini. Excelência, nobres vereadores, a plateia presente, queria fazer um requerimento para que fosse lido apenas o número do requerimento e o autor, para a agilidade dos trabalhos. Senhor presidente, eu solicito a suspensão por 2 minutos. Os trabalhos estão suspensos por 2 minutos antes da apreciação do requerimento do vereador Farid Zaini. Os trabalhos estão reabertos. Os trabalhos estão reabertos. Há um requerimento formulado pelo vereador Farid Zaini para a inversão da pauta e apreciação das moções. Como as moções são, trata-se de... A presidência se confundiu aqui. O requerimento formulado pelo vereador Farid Zaini é o requerimento para dispensa da leitura do conteúdo dos requerimentos. Portanto, o requerimento formulado pelo vereador vai à discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o requerimento formulado pelo vereador Farid Zaini ao secretário para a leitura conforme deliberado pelo plenário. A leitura, portanto, apenas do número do requerimento e de seu autor. Requerimento número 962, vereador Edivaldo Soares Antunes. Requerimento 962 está em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 963, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 964, vereador Edivaldo Soares Antunes. Requerimento 964 em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 965, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 966, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 967, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 968, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lemão. Para registrar minha presença. Registrada a presença do vereador Sidney Pascotto neste expediente. Questão de ordem, só para registrar a minha também, senhor presidente. Registrada a presença do vereador Raul Nilsen também neste expediente.
Requerimento 969. O autor, esse vereador que vos fala, Newton Santos. Em discussão, com a palavra o vereador Newton Santos. Na sequência, o vereador Zé Damix. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, para que todos saibam qual o teor desse requerimento, eu estou perguntando à secretária de Mobilidade Urbana, porque eu tentei marcar uma reunião com ela, embora ela tinha alguns compromissos pré-agendados e não teve como. Porém, eu estou fazendo esse requerimento porque há muitas reclamações, pelo menos no meu gabinete, não sei se nos gabinetes dos vereadores, quanto à demarcação de ponto de ônibus frente das residências das pessoas. Então, demarcando, eu fui em loco ver duas situações aonde o portão da garagem da pessoa, ele foi demarcado como um ponto de ônibus. Então, se a pessoa estacionar na frente da casa dela, ela vai ser multada. Ela é obrigada a colocar o carro para dentro da garagem. Mas se ela receber uma visita na casa dela, o visitante tem que pôr o carro na frente da casa do outro visitante. Então, eu não sei se houve um estudo, um impacto na vida do munícipe. Se fosse um ou outro, até a gente poderia admitir. Mas são vários. Eu tenho aqui as fotos, caso algum vereador queira analisar, frente também de vários comércios. Sabendo eu, ponto de ônibus e caixa eletrônico, todo mundo quer perto da sua casa, mas ninguém quer em frente. É um grande problema. Mas eu peço explicação desse requerimento aqui, quando tiver em minhas mãos, caso algum vereador queira, eu faço questão de passar para que a gente possa sanar as perguntas dos munícipes. Não, a parte, vereador. Claro. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nobres vereadores. Realmente, eu também cheguei a fazer um requerimento nesta casa. A questão dos comércios também, que estão sendo prejudicados nessa questão da sinalização de ônibus. Principalmente um ali na Avenida Laranjeira, e os dois lados da rua estão tendo essa demarcação de solo. E o problema maior é que ela é muito estendida, muitas vezes ela dá quase 50 metros de uma esquina a outra. E fica difícil o caminhão descarregar a mercadoria no comércio. Então é preocupante, realmente estou somando com esse requerimento. Não é fácil, é uma luta. Também marquei uma reunião com a secretária. E está complicado, porque não é só o comércio, agora começou a expandir nos bairros, principalmente nas moradias. Mas vamos lutar, vamos batalhar sim, e vamos tentar achar a melhor forma para que ninguém saia prejudicado. Obrigado pela participação. Uma parte. Claro, fique à vontade. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. É que é difícil. Como é que nós vamos fazer os pontos de ônibus da cidade, então? Porque o ônibus, ele é um ônibus grande. Eu lá perguntei sobre isso também, eles falaram que tem que deixar pelo menos 30 metros em frente do ponto de ônibus, para o ônibus conseguir diminuindo a velocidade, para ele poder entrar, para pegar o pessoal no ponto, e ter um espaço para ele poder sair do ponto, porque senão o pessoal para carro perto, o ônibus tem que parar no meio da rua. Então é uma dificuldade. Logicamente que a gente precisa de uma resposta, um estudo, de repente diminuir um pouco esse tamanho de 30 metros que está atrapalhando. É o que o vereador falou, todo mundo quer um ponto perto da sua casa, mas em frente ninguém quer, né? Ninguém quer mesmo. Quer ter um caixa eletrônico dentro da casa da gente, porque vai soltar uma bomba, mas eu quero ter perto, que fica bom. Então, se a gente tirar esse ponto de ônibus, de repente, que está atrapalhando o comércio, o vereador, ou uma casa, eu também tenho essa reclamação, aonde a gente vai pôr? Na verdade, o pessoal que mora no bairro, ele tem que fazer um estudo lá e ver se tem espaço, ou alguém que queira ter esse ponto de ônibus na sua casa, porque vai ter ponto. Vai ter só o ponto lá no terminal,
tem que ir lá no terminal. Então é difícil. Mas que a secretária venha aqui e nos explique uma forma de amenizar esse problema, que é grave mesmo. Eu também tenho tido reclamação. Eu acho que todo mundo está com esse problema e acredito que a secretária, com toda a competência, os assessores dela, os diretores, possam nos ajudar a resolver esse problema grave. Obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço, vereador. Pois não. Me dá uma parte, claro. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. E, inclusive, o presidente tem um estudo a respeito de ponto de ônibus. Esse problema do vereador Newton Santos, também eu fui procurado por um munícipe. E eu consegui falar com a secretária Andréa Júlia na última sexta-feira a respeito disso aí. Tem um ponto de ônibus na rua Ceará, quase em frente ao Sempre Vale Supermercados. E esse ponto de ônibus tinha um bar, chamava Bar do Zé Nilson, que hoje já faleceu. E esse ponto, desde quando começou o transporte coletivo aqui na cidade de Limeira, que era aqueles ônibus amarelos, o presidente não deve lembrar desse tempo, mas eram os ônibus amarelos, que eram as jardineiras que passavam, tinha esse ponto, era nesse local. Então, são 45, 46, 47 anos, mas não é do tempo do doutor Júlio, mas a do Farid, uma Farid estava em Rio Claro, não estava aqui em Limeira. Mas, então, esse ponto sempre foi nesse local. E, curiosamente, do lado do bar, foi colocado, foi feita uma garagem. E foi, eu acho que o proprietário pediu a mudança desse ponto. Simplesmente puseram o ponto no quarteirão de baixo. Foram lá, demarcaram e acabou. E, curiosamente, a proprietária dessa casa estava fazendo uma loja, uma floricultura. Entraram com pedido na prefeitura para fazer a floricultura, e como tem o problema de ficar em frente à casa, a prefeitura autorizou desde que fizesse aquele recuo para a entrada de 4 veículos. E agora, como que faz? O ponto de ônibus, o recuo, vai entrar o carro no recuo para o ponto de ônibus. Então eu fui com a secretária, e ela estava com o diretor Marco Antônio, fui muito bem atendido, diga-se de passagem, e ela ficou de estudar. Falei, ô secretário, eu gostaria que revisse esse problema. Está certo aquela história, ninguém quer um ponto de ônibus na frente da sua casa, mas tem coisas, está pronto o projeto. Está pronto o projeto, como que faz? A partir do momento que se colocou o ponto de ônibus nesse local, fica difícil tirar. Fez toda a pintura, já está tudo pintado. Então eu pedi para ela que fizesse um estudo, ver o que pode ser feito em torno dessa situação ali na rua Ceará, com o ponto de ônibus vai ficar na frente do conhecido bar, o Big Frango. Então, é um problema sério esse negócio do ponto de ônibus. E pelo estudo do presidente, de 500 metros até mais, em uma distância de um ponto de ônibus, necessita fazer um estudo na cidade. O que não pode é simplesmente, tem uma garagem, vai mudar 100 metros abaixo. Isso não pode. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, vereador. Pois não. Boa noite a todos, boa noite, presidente da casa, e a todos os vereadores, bem como o pessoal que nos acompanha. Na verdade, eu também já tive dúvida referente a parar na frente da nossa própria garagem. Mas a informação que tive é que a legislação não permite que parem nem na frente da nossa garagem. O que faz um pouco até de nexo, porque como o guarda vai saber se o carro é ou não do proprietário. Então, realmente, a informação que tive é que não se pode parar na frente nem da própria garagem, da nossa própria garagem, porque o código não prevê isso. E ficaria difícil realmente para o pessoal do trânsito saber se o carro é ou não. Senão teríamos que cadastrar com o endereço para que tenha um cartão informando se é do coisa. E uma dúvida que tenho também é que a secretária me informou que o tamanho foi aumentado da parada do ônibus. É uma coisa que a gente até estranhou, o tamanho do ponto de ônibus, mas isso é exatamente para que não aconteça a situação que os ônibus param no meio da rua,
por não ter espaço para parar no fio, e isso ocorre problema até com as pessoas de idade, para que descer, de vez de descer no próprio calçamento, na calçada, acaba tendo a distância maior entre o último degrau do ônibus e a rua, por não parar no fio da calçada. Mas gostaria depois que o senhor puder me passar porque também tenho dúvida disso, e às vezes pegou esse pedaço da garagem exatamente para que possa fazer a entrada do ônibus de forma correta para parar no fio. Mas depois gostaria de receber a cópia da resposta da secretária. Obrigada, senhor vereador. Ok. Uma parte, senhor vereador. Sim, pois não. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação e plateia presente. Gostaria de saber do nobre vereador se uma das fotos que se encontra nesse requerimento se é a foto da frente da residência do meu assessor, Nilton. Tirou também aquele da Lauro Correia. Quero dizer que eu não tenho aqui em minhas mãos, mas eu estive lá. E o que me choca é que fecharam os dois portões, as duas garagens. Junto tem um muro com mais de 30 metros. Que muito mais de 30 metros. Do muro. Muito mais. E é um muro de uma escola. Se tivesse feito um estudo realmente, eu acredito que na frente da escola, acho que o maior problema de estacionar é relacionado à carga de aluno, transporte de alunos. Se tivesse demarcado o ponto de ônibus naquele espaço do muro, eu acredito que teria sido muito melhor, porque até já evitaria de parada de carros ali em horários de transporte de alunos. E o nobre vereador, ele teve lá, a gente estivemos conversando, ele pôde constatar de perto que foi realmente demarcado não só na frente da residência do meu assessor, mas as duas residências acima, totalmente na garagem, sendo que havia esse espaço tanto para cima, uns 40 metros para cima, e para baixo também, muro da escola nesse caso. E assim como ele, também estive, principalmente naquela região ali perto da antiga Escola Major, eu pude constatar também outras demarcações também em frente de residências, tendo que não falei mais uma vez, se tivesse sido feito realmente um estudo, com certeza daria para coisa de 20 metros para cima, 20 metros para baixo, para não colocar realmente na frente dos portões essa demarcação. Eu acredito que tomara que haja uma consciência, acho, por parte dos fiscalizadores, né, de trânsito, agentes de trânsito, porque tem questões que não tem condição, principalmente nesse local onde eu estou falando. É uma rua de extremo movimento, tem escola, tem oficina, uma rua bastante movimentada, e demarcando a frente das residências fica praticamente impossível a parada dos moradores do local. Então, acredito que assim como nesse caso, demais casos, acho que deve ser revisto, pelo menos a marcação. Não estou falando de alterar, não, de jogar na frente na residência de outras pessoas, não. Estou falando a questão de consciência realmente de um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para não alterar e os munícipes não vir a ser prejudicados com a alteração do ponto de ônibus. Obrigado, vereador. É isso mesmo que o requerimento ele pretende saber. Porque é inadmissível proibir a pessoa de parar de frente da casa dela. Ou seja, parando ela vai ser multada. E não se engane em pensar que Laranjinha tem consciência. Porque não vai ter, não. Tem a caneta para multar. Depois do dia, eu não ia nem falar isso aqui, porque pode parecer uma perseguição, mas depois do dia que nós levantamos aqui a situação das multas, está lá no meu gabinete para quem quiser ver. Falando telefone, acho que eu ando de gravata, confunde o cinto com a gravata. Eu não ando 6 multas. Eu vou ter que pagar. Não tem chabu. Tem foto, não tem nada que prova. Está sem cinto ou está falando no telefone. Mas a gente tem que aguentar isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que isso tenha uma solução dentro de breve para que a população não fique aí prejudicada com essa situação. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Com a palavra o vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas, só para acrescentar um dado aí, vereador Nilton.
é sobre também um caso que chegou para nós, chegou para Vossa Excelência, para mim, da rua Virgílio da Loia. Uma questão de a pessoa poder estacionar o carro na frente da sua garagem acaba criando um problema. A rua é muito estreita, esse caso específico, tem duas garagens, uma na frente da outra. A pessoa estaciona na sua garagem e na outra também, impede o fluxo de veículos. Estou mencionando isso porque aconteceu caso, inclusive, na casa da professora Maria Negro, é na rua muito estreita, e ela precisava, inclusive, ser removida para um hospital, porque teve um mal súbito, precisou ser carregada, porque havia carros estacionados nas garagens, ela precisou ser carregada até a unidade móvel para poder sair de sua residência. Então, realmente é um caso bastante complicado. Eu quis mencionar esse dado aí, porque chegou até nós. Mais algum vereador? Não havendo, eu peço para que meu vice-presidente ocupe a presidência para que eu possa contribuir. A palavra ao vereador Ronei para discutir o requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, fui citado aqui pelos vereadores e agradeço, viu, vereador José Roberto e demais vereadores. De fato, esse é um tema que para mim é muito caro. E pelo fato de ser muito caro, eu sempre gosto de debatê-lo. Primeiro, é verdade, vereadores, todos sabem aqui que eu fiz um estudo minucioso a respeito do transporte público em Limeira, buscando aprimorar a qualidade do transporte na nossa cidade, melhorando a sua eficiência operacional e reduzindo a passagem ao mesmo tempo. Entreguei o ano passado esse estudo nas mãos do prefeito municipal Paulo Radiche e nas mãos da secretária dos Transportes, Andréa Júlia Soares. E este estudo foi ignorado por ambos. Ignorado pelo prefeito municipal e ignorado pela secretária dos Transportes. Ignorado. Faz um ano. Propus ao senhor prefeito municipal e à secretária dos Transportes que pudéssemos implantar um mecanismo de modernização do transporte público em Limeira em 5 anos. Um planejamento do ano passado até o 5º ano, 2013, 2018, para que em 2018 pudéssemos ter um transporte coletivo cuja velocidade média operacional seria 24 km por hora. Para vocês terem uma ideia, o transporte público de Limeira tem uma velocidade média de 16 km por hora, em algumas linhas 11 km por hora. Se eu for correndo, fazendo culpa, eu corro na esteira, eu corro a 12 km por hora. O linha Boa Esperança Terminal, da linha Rápido Sudeste, tem uma velocidade média operacional de 11 km por hora. Quem é que vai usar um ônibus assim? Não é? E um dos elementos que determina a eficiência operacional do sistema é a velocidade média de trânsito do transporte. E essa velocidade média está em função de alguns elementos, ponderáveis e imponderáveis, como, por exemplo, o congestionamento, o tráfego, interrupções nas vias, um buraco, um acidente, questões imponderáveis e questões ponderáveis, dentre as quais o meu estudo tratou especificamente da distância entre os pontos de embarque e desembarque, das distâncias entre os pontos de ônibus, que em Limeira é 200 metros. Em alguns casos, 160, 170 metros. Ali onde está interditado, por exemplo, na Medical e no postão, tem um ponto na frente do postão, outro ponto na frente da Medical. O ônibus anda, para, anda, para, anda, para, anda, para. Isso gasta combustível, complica a questão da manutenção do veículo, demora no tempo de viagem, faz as passagens ficarem mais caras e o sistema fica inoperante. Portanto, a proposta é redimensionar a distância. Mas como redimensionar? E aí está lá, na mesa do prefeito e da secretária dos Transportes. Como é que nós vamos redimensionar? Sabe como? Com audiências nos bairros, discutindo com os moradores, onde é que vai ter ponto, onde é que não vai ter, que ponto nós podemos tirar, que ponto nós podemos colocar. Porque hoje a distância média é 200 metros. Significa que no limite o indivíduo anda 100 metros para acessar um dos pontos, no máximo. A proposta é que passamos para 400 metros, vereador Zé Roberto Bernardo. 400 metros, de modo que a pessoa que tiver que andar mais, vai andar 200 metros para acessar o sistema. E nós vamos duplicar a velocidade média do sistema, saltar de 16 para 24 km por hora e reduzir o consumo, impactando no valor da tarifa 10 centavos. Só com o consumo de combustível.
A gente economiza por mês R$70 mil de consumo de combustível no sistema público de transporte, só redimensionando o ponto de embarque e desembarque. Um ônibus gasta 0,18 litros de óleo diesel para arrancar, para iniciar o movimento, para sair da inércia do seu estado inicial e iniciar o movimento. O ônibus vazio gasta 0,18 litros de óleo diesel, de combustível. Se nós repensarmos a distância entre os pontos de embarque e redimensionarmos os pontos de embarque e desembarque, vamos reduzir o custo operacional do sistema, impactando na tarifa, aumentar a velocidade média do sistema e fazer com que o sistema seja operacionalmente mais eficiente. Está na mesa do prefeito, está na mesa da secretária dos transportes, faz 1 ano. E eu pedi, vamos pensar um plano para que em 5 anos possamos aumentar a eficiência operacional do sistema, aumentando a sua velocidade. Vamos fazer isso? Está lá. Infelizmente, esse estudo foi ignorado. E qual que é a proposta, vereadores? E dialoga muito com o requerimento do vereador Nilson. Qual que é a proposta? Vamos pensar os pontos de ônibus da região do SECAP? Vamos. Quem é que vai fazer? São os técnicos da prefeitura, ouvindo os moradores. Primeiro é importante dizer, se nós formos consultar todos os moradores de forma individual, é claro que ninguém vai querer ponto na porta de sua casa, é óbvio. Mas se nós fizermos uma discussão coletiva, com certeza nós vamos extrair os dividendos necessários para um planejamento adequado do sistema. A proposta é essa. 5 anos, vereadores, para redimensionar o sistema e aumentar a velocidade média e fazer com que o sistema de Limeira seja um sistema eficiente. Infelizmente, senhores, eu encerro aqui dizendo que, infelizmente, esse estudo que eu fiz, pasmem os senhores, eu andei ininterruptamente 900 quilômetros dentro de um ônibus, dentro de Limeira, fazendo as medições para chegar a essas conclusões. Eu sei do que eu estou falando. Eu pude experimentar o sistema de transporte coletivo da cidade como um todo. Meu estudo tem 186 páginas, recheados de gráficos e ensaios, para provar a necessidade de se mexer no sistema e torná-lo mais eficiente. E eu encerro aqui dizendo que, infelizmente, há 1 ano, este estudo foi ignorado pelo prefeito e pela secretária dos transportes. Mais alguém? Sim. A palavra do vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, os vereadores, as vereadoras, o pessoal que nos acompanha. Primeiro que eu tenho pleno acordo com a sua fala, a forma que o senhor coloca, primeiro que o senhor tem estudo, não é? Mas não precisa ter muito estudo não sobre essa questão. Nós vimos na capital de São Paulo, quando o Gilmar Tatos, a gestão Marta Suplicy, discutia a questão do transporte, e fez mudança em 1 ano e meio, numa capital de uma extrema, né, tamanho daquela cidade. E a população só ganhou com isso. A época, quando o Gilmar iniciou junto com o Gerson Bentecourt, eu me lembro muito bem que os moradores da capital de São Paulo se colocaram contra a mudança, porque mexia com os moradores. Mas alguém tem que fazer um choque de gestão. E aí o Gilmar não se importou com a imprensa, Gilmar não se importou com quem estava reclamando, queria o bem para os usuários do ônibus, que usavam o ônibus. E estava certo o Gilmar. E deu certo. Por exemplo, se você usava o ônibus, eu cheguei a usar o ônibus do Tietê até a Vila Industrial, lá perto de Santo André, você gastava 2 horas. Passou a gastar 1 hora e 10 minutos. Veja a redução com o passa rápido. Quando você quer mudar alguma coisa, você tem que ser proponente. Para mudar alguma coisa, você tem que realmente dizer assim, eu acredito que vai dar certo e eu vou mexer com a população, mas eu vou mexer do ponto positivo para aqueles que usam. E a população que usava o ônibus estava totalmente favorável ao secretário de transporte, que era o Gilmar Tato, à época, que hoje também é secretário de transporte. Muito bem, deu certo. Agora há pouco eu ouvi o vereador Nilton dizer, que eu discordo dele, dizer assim, olha, eu levei 6 multas e vamos deixar assim, é por aí mesmo? Não, vereador Nilton. Eu não concordo com multa irregular. Alguém me aplicar uma multa, que eu não estou usando cinto, e se eu provo que eu não estou usando cinto, tem alguma coisa a gente tem que fazer. Primeiro que a gente tem a deliberação de chamar, sabe,
quem cuida daquela pasta, para vir a essa casa e explicar por que está ocorrendo isso. Porque nós não podemos deixar as pessoas que realmente contribuem com a riqueza dessa cidade ser punido com multa a qualquer custo. E dizer que vamos deixar assim. Multaram o meu carro, estava dirigindo o meu assessor. Era 17 horas, nós estávamos vindo para a Câmara Municipal, lá perto do Sempre Vale, ali próximo ao Parque Porto. E eu falei com o Paulo, expliquei a situação para ele, não pedi nenhum favor. Disse que eu tinha 3 testemunhas e que eu não aceitava aquela multa. Dizia que era multa por desobediência. Eu estava passando na avenida, né, onde eu vieram vindo para cá, e tinha um caminhão parado lá. E o caminhão não estava atrapalhando ninguém que passasse. Eu não sei o motivo daquela multa, sabe? Eu fiz com que tirasse a multa, porque se não tirasse eu ia ao Ministério Público. Para mim, o agente de trânsito tem é muito significativo o trabalho dele. Mas ele está ali, vereador Nilton, para informar a população e não prejudicar a população. E nós não podemos conviver com isso. Toda vez que qualquer pessoa acontecer com qualquer pessoa que for multado irregularmente, porque às vezes a gente tem que admitir, se o carro está no lugar irregular, a gente tem que dizer que a gente está sendo multado irregular, a gente está errado. Mas quando você está certo, não pode concordar com isso. E aí tem que ir até a última instância. Custe o que custar. Não admito que nós devemos tomar 2, 3 multas, 6 multas como Vossa Excelência tomou, 6, né? E dizer, não, vai ficar assim mesmo. Não, acho que a gente tem que dizer, seu fulano, eu quero você aqui. Sabe? E eu queria aqui dar exemplo daqueles agentes de trânsito que não gostam de ser chamados de laranjinha com razão, porque eles não são laranjinha, eles são agentes de trânsito. E eles estavam multando as pessoas, aterrorizando as pessoas do bairro. Lá no Parque Porto, eu disse para eles, parem de judiar da população, das pessoas que contribuem com a riqueza dessa cidade. E eu fui ver que não tinha sentido nenhum de uma multa naquele pessoal. E aí os moradores me chamaram, eu fui lá, falei com o Paulo à época, a Andréa não estava. De lá, ele tirou os agentes de trânsito e entendia que não tinha necessidade de ficar aterrorizando aquelas pessoas. Isso é a função do vereador, isso é a função da sociedade, não aceitar esse tipo de arbitrariedade de qualquer agente de trânsito. Então, vereador Nilton, nós não podemos concordar com isso. Não só apenas o vereador, mas qualquer pessoa que acontecer, né, de ser multado, sabe? Se você está certo, eu não vou concordar de forma alguma. Se eu estou passando no lugar e alguém vem me dizer que eu não estou com o cinto, se meu carro não está filmado, não tem nada para provar, espera aí, primeiro que eu gosto de usar o cinto, isso é meu dever. Né? Se tiver, com certeza, essa multa vai ter que ser retirada, a qualquer custo, porque existe lei, e lei é feita às vezes por esse executivo, e nós temos que respeitar as leis que aí estão. Mas quando alguém abusar, nós temos que dizer, não vamos aceitar. Então, meu muito obrigado, vereador Ronei Martins, tem pleno acordo com o senhor, dizer, alguém pediu a parte? Uma parte. Pois não. Presidente, vereadores, por presente. Vereador Luísio, eu tomei uma multa também sem cinto. Tá. A resposta foi, o agente de trânsito tem fé pública, a palavra dele vale. Sabe quanto vale a nossa palavra, a palavra da população? Nada. Nós não temos palavra. Falou que eu não tenho palavra. O que eu estou falando não vale nada. Então eu fui lá reclamar. Aí a minha justificativa foi, alguém está mentindo. Com certeza não sou eu. Eu estava de cinto. Alguém vai ter que dar conta um dia diante de alguma coisa. Quem crê ou quem não crê. Eu creio em Deus e alguém vai ter que dar conta diante de Deus. O mentiroso vai ter que dar conta diante de Deus. Porque é o único jeito. Nós temos que apelar para Deus, porque ele tem fé pública. O que o agente de trânsito fala é lei. Eu que fui eleito pelo povo, estou representando o povo, não tenho palavra. Minha palavra não vale nada. Vale do agente de trânsito, que eu estava sem cinto. Mas a minha palavra não vale nada. Então a palavra do vereador Nilton, outra não vale nada. Chega lá, é público, feito. Multar sem prova, sem foto, sem nada, porque a lei dá essa autoridade a ele. E a gente é um palhaço. Acaba sendo um palhaço na mão de pessoas que falam. E o problema, depois que o vereador Nilton falou, nós falamos outro dia sobre esse assunto, ele tomou 6 multas. De repente eu vou tomar 6 agora, porque eu estou falando também. Porque parece que fica lá só para multar. Quer dizer que se meu carro tiver com o vidro escuro, eles conseguirem enxergar. O pessoal é bom de vista mesmo. Se eu tiver de camisa preta, dá para ver que eu estou sem cinto. Se eu tiver com a camisa do Vasco, que é aquela faixa,
Quer dizer, eu estou sem cinto. Da Ponte Preta, que seja. Não tem jeito mais. Quer dizer, as pessoas vêm, acham que tem o direito de mandar na cidade. Tem o direito, sim, de fiscalizar. Se o cara estiver na frente da calça, da rebaixada, estiver sem cinto, falando no celular, é lei. Agora, espera um pouco. Eu duvido que o vereador Nilton esteja andando 6 vezes sem cinto. Meu pai saiu de casa, meu pai vai sair da garagem, ele coloca o cinto. Coloca o cinto, tomou uma multa. Um homem de 70 e poucos anos tomou uma multa. Teve multa sem cinto. Ele ficou indignado, lógico, a pessoa. Uma multa, com certeza não estava sem cinto. Não sei que critério se usa. Se é o critério só de arrecadar. É muito feio, é uma coisa errada. Quando eu fiz uma proposta de um lei, foi feitado pelo IBAN, que pelo menos uma vez no mês, os agentes de trânsito estivessem nos locais ajudando a população. Tudo bem que pessoas erradas, pessoa que quer se aproveitar, mas pelo menos nos ajude, não é só para multar, não. Só para multar. Até onde vai isso? Eu também tomei multa e não tive jeito de recorrer. Você falou, para quem que eu vou procurar numa hora dessa? Vou procurar a secretária. Essa é a resposta. Eles podem fazer o que quiser. Quer dizer, nós que fazemos leis, que representamos o povo, temos que ouvir isso e ficar quieto. Depois, falando mal do agente de trânsito. Fala para multa. Obrigado, senhor vereador. Vereador Lemão, em nenhum momento, nem vereador, nem a sociedade deve ser palhaço. Vossa Excelência falou que a gente fica às vezes como palhaço. Eu entendo perfeitamente o seu desabafo. Mas eu vou a qualquer custo, eu não aceito de forma alguma multa quando alguém aplica uma multa que você não deve. E aí eu disse, e eu provo para você, eu não admito que custe o prefeito vir a essa casa, porque alguém executa o trabalho desta cidade. E alguém é subordinado a alguém. O dia que o Laranjinha se dirigiu a mim falar besteira, eu fiz uma carta e encaminhei para o prefeito. O prefeito e a secretária não me deu resposta, porque daí eu estava com as provas, tá, as pessoas, e eles me xingaram. Porque eu estava defendendo aquela população, dizendo para eles que eles estavam atrapalhando as pessoas trabalharem em um bairro e eles estavam fazendo uma coisa errada. E eu deixo aqui claro para que entendam bem, as pessoas estavam trabalhando, tinha lá um carro que ia entrar na oficina no dia seguinte, e o carro estava sendo notificado para sair dali guinchado. E não saiu. Eu fui até o final. E o final dela é a resposta que eu quero do prefeito e da secretária. Porque se vir negativa, com certeza alguém vai ter que responder na justiça. Eu entendo e já disse para vocês, não quero ser repetitivo. A função do agente de trânsito é educar a população. É orientar a população. Não fazer do trabalho que eles fazem uma empresa de multa. Porque isso, para mim, significa dizer não ter responsabilidade. E responsabilidade todos nós temos. E o dia que eu erro também, qualquer um de nós podemos cometer erro. Com certeza, vou dizer, eu errei. Aí eu não preciso de procurar ninguém lá em cima. Tá certo, vereador Lemão? Concordo com a Vossa Excelência, mas não considere que a população e nós somos palhaços de ninguém, não. Nós temos que exigir. Eles são empregados para trabalhar. E eles são subordinados a alguém. E esse alguém tem que pagar por isso. E digo mais para o senhor. O dia que eu falei com o Paulo, aí eu acho uma pessoa muito dinâmico, ele disse, Aloísio, você tem toda a razão. Essas pessoas parece que estão querendo crescer mais, ou seja, ser mais do que são. E nós não admitimos, disse o Paulo para mim. Retirou a multa porque ele reconheceu que não tinha fundamento nenhum. Inclusive, a pessoa lá foi chamada, tinha o nome do agente, e ele não soube explicar o porquê daquela multa. Vou bater na tese até o final, não aceito, sabe? De forma alguma. Então, nós devemos zelar pela população. E não queira saber quantas pessoas me procurou em relação aos agentes de trânsito, reclamando. E disse a eles que todas as reclamações deles tinham fundamento e que eu ia encaminhar para o executivo. Todos que reclamaram para mim. E cobrei de quem os agentes são subordinados, que é a secretária de trânsito. Então, ela que cuide mesmo do trânsito, faça o melhor trânsito para a cidade de Limeira, que tem condições de fazer. Uma cidade decente como a cidade de Limeira. Nós vamos ter que cuidar para que a nossa população não seja prejudicada. Seria isso. Muito obrigado. Pois bem, senhores vereadores, nós estamos com o tempo esvaindo e o vereador Faridizani tem um requerimento para fazer, porém antes, senhor vereador, eu
encaminho o presente requerimento ao Executivo, ao vereador Farid, para a formulação de um requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria fazer um requerimento, excelência, para inversão de pauta, para que pelo menos fossem lidas as moções de hoje, para que elas possam ser encaminhadas minimamente à ordem do dia, já que o tempo vai ser suficiente só para a leitura. Pois bem, antes, porém, tem um ofício solicitando licença do vereador Miguel Lombardi. Eu peço para que o secretário faça a leitura do ofício para que ele seja apreciado pelo plenário, porque o mesmo carece de deliberação. Limeira, 13 de outubro de 2014. Ofício número 131/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Miguel Lombardi, vereador. Venho à presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 329, inciso 3º, com o artigo 330, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, requerer minha licença do cargo de vereador para tratar de interesses particulares pelo prazo de 32 dias, iniciando no dia 14 de outubro de 2014, com término no dia 14 de novembro de 2014. Cumpre-se ressalvar que, nos termos de nossa legislação vigente, requer que a referida licença seja concedida com prejuízo nos vencimentos, certo de que este requerimento seja analisado com presteza. Desde já agradeço antecipadamente. Assinado vereador e agora deputado federal Miguel Lombardi. Requerimento de licença formulado pelo vereador Miguel Lombardi está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação e a votação será simbólica. Sentados aprovam, de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o requerimento de licença do vereador, a presidência, vereador e deputado federal eleito, Miguel Lombardi. A presidência solicita ao Departamento de Expediente que sejam expedidos os atos competentes para a convocação do suplente imediato. Agora sim, o requerimento formulado pelo vereador Farid Zaini para a inversão de pauta e leitura das moções carece de anuência das lideranças. Portanto, a presidência consulta o vereador Miguel Lombardi para saber se há concordância com o requerimento de inversão de pauta. Sim, senhor presidente. Eu aproveito a oportunidade. Quem é o vice-líder de vosso bloco, excelência? Doutor Júlio. Consulta o vereador André. Não, agora o vereador Jorge de Freitas, que reassumiu a liderança. Sim, senhor presidente. Vereador Wilson. Sim. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior, líder do bloco PT-PSB, não está no plenário. Vereador José Eduardo Monteiro. Sim, senhor presidente. Havendo concordância das lideranças, o requerimento de inversão de pauta vai à votação e a votação é nominal. Vereador Aloysio Andrade. Sim. Vereador André Henrique. Sim. Vereador Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim, senhor presidente. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Miguel Lombardi. Sim. Newton Santos. Sim. Doutor Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. E Sim. Wilson Nunes Cerqueira. Sim. Requerimento de inversão de pauta foi aprovado por unanimidade. Ao secretário para a leitura das moções. Moção número 97/2014, de autoria da vereadora Érica Tanque. Moção de congratulações ao 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior pelos 25 anos de atuação em Limeira e região. Discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Érica Tanque. Mais alguém? Não, vereador André. Eu. Vereador Miguel.
Vereador Farid. A moção, então, será encaminhada à ordem do dia. Moção de apelo 98/2014. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira, Érica Tanque, José Eduardo Monteiro Júnior, Lubogo, doutora Mayra. Moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin, à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, senhora Heloísa de Souza Arruda, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, e também ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o senhor deputado Adriano Diogo, para que se inclua na Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo o projeto de implantação de um núcleo de atendimento integrado, ONAI, na cidade de Limeira. A moção vai à discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Também quero discutir. Desejo discutir também, senhor presidente. Desejo discutir. Anotou? Vamos lá, vereador Wilson, vereadora Érica Tanque, vereadora Mayra, vereadora Érica Monteiro, vereador Aloísio. Érica Monteiro? Não. Então, vereador Aloísio e vereador Roney. Este que vos fala. A moção será encaminhada à ordem do dia. Moção de apoio número 99/2014, de autoria do vereador e professor José Farid Zaini, ao evento Pagode da Árvore, realizado há mais de 10 anos, todo dia 31/12, por um grupo de amigos no Parque Nossa Senhora das Dores, para que haja continuidade de sua realização. A moção vai à discussão. Para discutir, vereador Farid. Érica Tanque. Vereadora Érica Junegão. Tanque. Vereador Junegão. Tigrão. Vereador Tigrão. A moção, então, será encaminhada à ordem do dia. Questão de ordem, excelência. Pela ordem, vereador Farid Zaini. É só para mencionar a presença do Alairton Marques Domingos, o Lalá, e o Edinaldo Félix da Silva, o Fumaça, que são integrantes dessa equipe, né, que faz esse evento maravilhoso. Eu tenho certeza, viu, não sei se vocês vão poder ficar até a votação da emenda, da moção, mas ela com certeza será aprovada por todos os vereadores e vamos lutar para que esse evento permaneça e se fortaleça cada vez mais. Obrigado. Viu? Ao secretário para a leitura da próxima moção. Moção de repúdio, número 100/2014. Autores, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão, e também o senhor Wilson Nunes Cerqueira. Moção de repúdio ao senhor Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e ao senhor Márcio Fernandes, da Eletricidades e Serviços S.A., pelo aumento da tarifa de energia elétrica, caracterizando atitude abusiva. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior, vereador Farid, vereador Newton. Quero discutir, senhor presidente. Wilson. Vereador Wilson. Também quero discutir, presidente. Vereador Aloísio. Érica Tanque. Vereadora Érica Tanque. Vereador Jorge. Vereador Jorge. Vereador André. Vereador André. Vereador Nilton, Júlio. Vereador Darcy. Vereador Miguel. Vereador Dinho. E vereador Roney. A moção, então, será caminhada à ordem do dia. Encerrado o prazo regimental, senhores vereadores, iniciamos, então, a fase destinada à tribuna livre. Antes, porém, a presidência quer fazer um registro especial a uma iniciativa da vereadora Érica Tanque, que tem, junto às demais vereadoras aqui da casa, lutado para promover a campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar as mulheres para os exames de prevenção com relação ao câncer de mama.
por iniciativa da vereadora Érica Tanque, as contas de água da antiga Foz, hoje Odebrecht Ambiental, serão entregues no município de Limeira num papel impresso cor-de-rosa, fazendo alusão ao Outubro Rosa. Também por iniciativa da vereadora Érica Tanque, o Shopping Pátio Limeira entregará um cartão para as mulheres no shopping, e esta campanha tem o patrocínio, o apoio também da Câmara Municipal por iniciativa da vereadora Érica Tanque. A questão... Vereadora, peço para que seja breve, eu concedo-lhe a palavra. Não, somente para agradecer a Odebrecht, que além da cor ser rosa, na verdade faz alusão à campanha realmente contexto, e é uma forma de chegar em todas as casas, e também ao Shopping Pátio e as lojas Renner, que estarão colocando no sutiã, todos os sutiãs que forem vendidos na loja terão a maneira de se fazer o exame, o autoexame na mama. É só um agradecimento, e também ao presidente dessa casa, que na hora em que propus a ideia, acolheu de forma espontânea, e agradeço muito, senhor presidente. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa.